ver nessa nossa aula, né, algumas ferramentas básicas, né, que se utiliza aí nas instalações elétricas, né. Ferramentas comuns do dia a dia de alguém que trabalha com essa atividade. Uma primeira ferramenta importantíssima que se deve ter na sua caixa de ferramenta de eletricista é o alicate de corte, né. Esse tipo de alicate ele é próprio, né, para mim realizar o corte de condutores, né, visto que ele possui essa capacidade de cortar, mas também ele tem uma isolação adequada, né, para que não corra nenhum risco de você levar um choque elétrico aí, tá? Então não se utiliza o alicate universal para fazer esse tipo de trabalho, tá? Se utiliza o alicate de corte elétrico, para elétrica, né, com isolamento adequado, né? Aquela borracha que está ali é uma borracha adequada para isolar e não permitir que o usuário, né, sofra choque elétrico, né? Então, o alicate de corte é uma ferramenta indispensável, né? Uma segunda ferramenta são os alicates de prensar terminal, né? Quando você vai desencapar a ponta de um condutor para ser parafusado numa tomada, por exemplo, não é recomendado que você aperte, né, o parafuso diretamente no filamento do condutor. Então é importante que você coloque um terminal, né, ou às vezes até fazer o estanhamento, né? Mas se não é possível fazer a solda de estanho, você pode pelo menos colocar um terminal. E esse terminal tem que ser prensado com um alicate para prensar terminal. Não posso prensar o terminal com um alicate universal também, né? Vai causar o esmagamento, né, do terminal e esmagamento também dos filamentos do condutor que está dentro do terminal. Então se utiliza o alicate para prensar terminal. Então esse alicate vem com as particularidades que ele tem um formato no seu bico, na ponta, né, que tem os diâmetros corretos de prensagem dos terminais a serem utilizados, tá? Outra ferramenta importante é o alicate de desencapar condutores, né? É comum o pessoal utilizar alicate de corte para desencapar, utilizar estilete, mas existe uma ferramenta apropriada para se fazer, né, para se desencapar o condutor, que é o alicate. Além de ser apropriada, é muito mais ágil, muito mais prático fazer, né? Você não corre risco, por exemplo, de ao cortar com um estilete para desencapar um fio, você pode cortar o dedo e também você pode cortar filamentos de cobre, né, o que vai tirar um pouquinho a eficiência daquele condutor. Então é importante utilizar um alicate desencapador, que ele vai fazer isso de maneira correta, né? As chaves de fenda, a chave Phillips, né, que a gente conhece muito, no caso da elétrica tem que se tomar um cuidado para se utilizar a ferramenta adequada, né, que são ferramentas protegidas. Perceba que nesses casos, as chaves Phillips, chaves de fenda, elas têm uma proteção plástica na haste, né, para que não corra nenhum risco o eletricista de levar um choque ao estar apertando um borner, por exemplo, e ocorrer de encostar em algum fio desencapado, a haste da chave. Essa energia não vai chegar no usuário, né, em função da proteção que tem na haste desse tipo de chave de fenda, desse tipo de chave Phillips, né? Então sempre utilizar na elétrica essas chaves, não a comum que se utiliza na mecânica, né? A chavezinha de teste, né, para mim poder testar os pontos, ver se tem energia ou não, né? Ela é uma chavezinha de fenda que tem nela um LEDzinho, né? E eu então encosto a ponta da fenda no ponto que eu quero testar e encosto o dedo nessa parte amarela que está ali, né? E isso vai provocar uma microcorrente e essa corrente vai acender o LEDzinho. Então se tiver tensão naquele ponto, o LED vai acender, né? Se não tiver tensão, o LED não acende. É uma chave para me testar pontos, ver se tem energia ou não. O nosso conhecido multímetro, né, para você medir as grandezas, estudamos bastante em outras matérias, também é uma ferramenta, é um instrumento de medição, né, para você trabalhar com instalações elétricas, né. Bom, pessoal, as ferramentas nós vimos e nós vamos ver um pouquinho agora, bem rápido, dos tipos de emendas mais comuns, né, utilizados em instalações elétricas. Então nós temos, por exemplo, a emenda de prolongamento, né. Essa emenda ela é utilizada para você aumentar, né, o comprimento do condutor, né? Então eu quero prolongar, eu quero aumentar, né? Então existe duas formas de fazer, né?
aí descrita, mas nós vamos ver agora na prática aqui do lado como que ocorre essas duas formas de você fazer uma emenda de prolongamento. Então, uma emenda de prolongamento, né, uma das formas de fazer, você vai desencapar, é claro, os dois fios que você quer fazer a emenda, depois você vai formar um X com esses dois fios, né, segura no meio desse X e você vai então fazer o enrolamento de uma parte depois de outra, né? Então você vem aqui, ó, né? Segura ali, faz enrolamento, olha só. Depois você vai fazer enrolamento da outra parte, olha. Veja que fica, ó, firme, você pode puxar que ela não solta, né? E é claro, agora você vai fazer, fazer o isolamento, né? Você pode fazer esse rolamento mais forte com um alicate? Pode, né? Mas se for bem feito, né, desencapar bastante a ponta de cada fio, de cada condutor, e você vai ter uma emenda de prolongamento, ok? Uma outra forma de fazer emenda de prolongamento é você, né, desencapar as pontas, abrir, né, a ponta dos dois condutores em duas saídas, e daí então vou fazer a emenda encaixando, né? Olha só, encaixo uma ponta na outra e vou fazer o enrolamento sempre uma para um lado, outra para o outro. Segura aqui, né? E vou fazer o enrolamento dessa, nessa, né? Olha só. Vamos fazer aqui para vocês notarem, ó. Faço uma parte, depois a outra, né? Para o outro lado, né? Então, ó. Vamos lá, aqui. Aí. Fica bem firme essa emenda, tá? E a ideia é que você tenha maior área de contato entre os dois condutores que estão sendo emendados para fazer o prolongamento, ok? Essa também é uma das formas, né? A emenda de derivação, né, é quando eu tenho um condutor e eu quero fazer uma derivação dele para poder ter uma saída daquele condutor para me instalar um outro ponto e assim por diante, né? Para se fazer esse tipo de emenda existe um procedimento adequado, né? Aqui descrito, e nós vamos ver isso na prática agora, como se faz uma emenda de derivação. A emenda de derivação, né, eu tenho que primeiramente, né, abrir o condutor o qual eu quero sair a derivação, então vou abrir ele, né? Vou desencapar uma parte dele e vou fazer como se fosse um furo. Você vê que eu separo os filamentos, né? O condutor que vai ser a derivação, então eu vou desencapar a ponta e vou abrir em duas saídas, né? É só encaixar, então, ó, encaixar essa ponta, né? E daí eu vou fazer o enrolamento. Esse pro lado direito, ó, e esse aqui pro lado esquerdo. Sempre o inverso para provocar uma segurança maior, né? Olha só. Então aqui está uma derivação, né? Dá pra gente melhorar aqui. Ó. Uma derivação de condutor, né? Para você sair, fazer uma saída de um condutor. Tá? Depois é só isolar e fica bem firme, né? Você pode puxar que ele não sai. E eu tenho uma área grande de contato entre os dois condutores, né? Perfeito? Então essa seria uma emenda de derivação. Ok? Muito bem. Bom, pessoal, essa aula foi uma aula bem rápida, mas para a gente poder fazer um fechamento, né? Então, falando um pouquinho sobre as ferramentas adequadas, né? Alguns tipos de emendas, né? Para você começar a entender como fazer uma emenda de prolongamento, uma emenda de derivação e assim por diante, né? É claro que é importante praticar, né? Então tem que se praticar para ficar hábil, né? Para fazer esse tipo de serviço. E quanto mais você praticar, melhor você vai fazer uma emenda, né? Isso é comum. É a primeira vez que você está instalando, a emenda não fica legal e assim, mas com a prática vem aí a perfeição e com certeza você consegue fazer um trabalho bem adequado. É importante sempre trabalhar com segurança na elétrica, né? A elétrica é um sistema muito perigoso, né? E a gente sabe de muitos acidentes que ocorreram em função, muitas vezes, do usuário, do eletricista, não utilizar as medidas de segurança que são recomendadas. Ok?